Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, caros irmãos e irmãs, vamos então tratar aqui das últimas frases, das últimas expressões, gestos do Padre Júlio, sua morte, a preparação para o seu sepultamento e depois, exumação e processo de beatificação. Voltando a este livrinho, Missão Cumprida, no ponto 3 do capítulo 3. Então, no vídeo passado, fomos até o momento em que o irmão, fratre, Agostinho, viu o carro fazendo a curva, subindo o morro, a ladeira, e dando seguimento à viagem. Ele ficou, então, por um momento mais em paz, graças a Deus. O carro subiu e foi, mas depois também veio uma inquietação. E aí vem o ponto 3, que é o desastre fatal. Então o Padre Júlio, com seu otimismo, ele quis descer a serra, chovendo, por volta ali já das 2 horas da tarde. Então, ele, com todo esse otimismo, a irmã Lucília manifestou às companheiras o receio de que estava possuída por causa de pouca experiência de João Sampaio, com muito medo. Irmã Alice acalmou-a. Não há perigo, irmã. Eu estou rezando jaculatórias. E mostrou-lhe o terço. Quase nem acabara de pronunciar essas palavras, quando todos ouviram de repente o Padre Superior gritar: Nossa Senhora! Imediatamente o carro tombou numa ribanceira. Bom, e como aconteceu esta desdita? Como aconteceu isso? João Sampaio, aproximando de 3 troncos de árvore, não muito grossos, postos à esquerda do lado do barranco, quis descer e afastá-los para livre passagem do carro. O Padre Superior achou que não era preciso remover os paus e bastaria tocar devagar. Desviando-se dos paus e por falta de atenção, aproximou-se demais da margem oposta, e a roda dianteira ficou no ar. Foi quando o Padre Júlio Maria, notando o perigo, soltou um forte grito, mas já era tarde. Não havia mais jeito. Então, o automóvel, perdendo o apoio na terra, virou-se do lado, pela direita, do lado do Padre Júlio. Depois de ter dado meia volta em 2 baques e 2 quedas, chocou-se com uma árvore. É ali que o Padre Júlio ficará prensado numa árvore, assim como Cristo, no madeiro da cruz. Então, e ali, brados dos passageiros, Jesus, Maria Santíssima, valei-nos. Então o Padre Superior ficou com o corpo meio atravessado, recebendo por sobre o peito o encosto do assento central e, consequentemente, todo o peso do automóvel. Ficou imprensado pelas costas por um dos ferros superiores da capota, tendo a cabeça presa entre os outros ferros laterais. Tem aqui uma foto do carro. A capota apoiou-se sobre uma pedra e esta lhe oprimia também o peito. Com a cabeça livre, movimentava as pernas, segurando fortemente o breviário.
Depois o irmão Agostinho vai tentar tirar e ele não soltava. Morreu com o breviário, apertando o seu breviário, né, na mão direita. Esforçava-se desesperadamente para livrar-se daquela terrível situação. Então, as irmãs, com muita dificuldade, assim como o João Sampaio, conseguiram sair, começaram a gritar, pedir ajuda. Vieram alguns da comunidade, o próprio irmão Agostinho. Então, vem toda a descrição, os outros detalhes. A muito custo conseguiram sair. João Sampaio gritando, né? Salve o vovozinho, salve o vovozinho. E certamente aquilo passando na cabeça dele, que ele estava, né, levando ali. A responsabilidade dele era de levar e trazer novamente, né, o fundador da comunidade, toda a comunidade, por assim dizer. E é por conta disso que depois ele vai ficar traumatizado, né, e será internado, irá para Belo Horizonte e lá irá falecer. Tem uma foto dele aqui, do João Sampaio, aqui. Ele faleceu nasceu em 1925, em Cerro, Minas Gerais, e morreu em 1987 em Belo Horizonte, dizendo, né, eu matei o Padre Superior. Esse aqui era João Sampaio. Então o Padre Júlio gritando, ainda estou vivo, minha filha. Então toda essa aflição, naquela confusão, foram ali chegando algumas pessoas. No capítulo 4, né, aqui fala da agonia. Padre Júlio, irmã Teresa, depressa, depressa, minha filha. Irmã Alice, que invocava confiante a Nossa Senhora, levantando os olhos, viu em cima na estrada um menino e um rapaz. Então, numa atitude de desespero, a irmã gritou, homem, vem salvar o vovozinho. E você, menino, vá correndo à fazenda chamar o irmão, o frate Agostinho. Então, foram então chamar ajuda, pedir socorro. E vem, né, muitos detalhes contados aqui pelo padre Demeval. É claro, nós temos também bastante coisa na própria história dos missionários sacramentinos. A partir da página 405, fala da morte, o capítulo 37, fala da morte do fundador. Não é? Olha, João Sampaio, você vai levar a vida da congregação no carro. Se eu fosse você, não iria não. Então tem alguns relatos, fotos do funeral. Também o Dom Antônio, é claro, né, comenta bastante, longamente sobre esses últimos momentos, sobretudo aqui na página 368, 369. Então só o Padre Júlio Maria ficou comprimido entre o encosto da banca de frente, da bancada de frente e uma raiz de árvore. Então ele vai dizendo basicamente a mesma coisa que comentou aqui o padre Demeval. Bom, e essa agonia ela vai durar basicamente 3 horas. 3 horas não, até as 3. Então, a agonia mesmo gira em torno de 1 hora que o Padre Júlio fica, então, agonizando. Com muito custo, né? Irão conseguir depois levá-lo para uma casa ali próximo ao local da morte, uma casa que fica em frente mesmo à capela atual de Santo Antônio. Mas antes, quando o Frei Agostinho então chega ali abraçando o fundador, consolando ele, o Padre Júlio, com voz muito fraca, porém audível, murmurava, ai, ai, ai. Ali também, Padre José, Padre José, né? Era outro que
Aqui, Frei Agostinho, vendo inúteis todas as suas tentativas e percebendo que o Padre Superior estava balbuciando palavras, né, achegou-se dele, abraçou-lhe a cabeça, tomou-lhe o braço direito, meio estendido, e ouviu as últimas palavras de nosso fundador. As últimas palavras. Ai, 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 Padre José, Padre José. E ao balbuciar estas palavras, lágrimas corriam-lhe pela face, e suspirando continuou: tantos filhos, e nenhum para me acudir. Frei Agostinho, então, Frate Agostinho, o irmão Agostinho, apresentou-lhe o crucifixo para beijar, né, e o reconfortou. Disse: meu pai, eu estou aqui, ao vosso lado. O Frate Agostinho está aqui. Só pôde suspirar e repetir: ai, ai, Frate Agostinho. Tentou tirar-lhe o breviário das mãos. Ele, porém, Padre Júlio não largava. Então, até o último momento, não se esquecia de que era ministro do Altíssimo. Então, de olhos fechados, lenta e confiantemente, invocou a sua celestial rainha, aquela que durante toda a vida fora seu talento e sua esperança. Então, aqui vem as últimas palavras mesmo do Padre Júlio, né? Valha-me Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora, meu Deus, missão cumprida. Calou-se e rendeu o espírito. Então, o irmão Agostinho, não tendo mais dúvida de que o pai fundador não tinha mais vida, levaram ele, envolveram o corpo em cobertores, né, e levaram ele para uma casa. Inclusive nessa casa tem lá uma parede, uma placa, né? Aqui morreu o Padre Júlio. Me parece que é isso que está escrito lá, alguma coisa semelhante. Então as dependências da casa não comportavam a multidão, muita gente ficou de fora na chuva. Então as manifestações que saíam dos lábios de todos eram as mesmas: morreu o nosso pai. Quando é que vamos chorar um pai igual a ele? Bom, todos chorando amargamente. E conta-se, né, um fato bastante curioso e interessante, que tem um relógio lá no memorial, pertencia, claro, ao Padre Júlio, se não me engano ficava no quarto dele mesmo. Diz que no momento da sua morte, por volta das 3 ou às 3 da tarde, aquele relógio parou exatamente de funcionar às 3 da tarde. Está lá até hoje, né, os ponteiros marcando 3 horas da tarde, né, no momento da morte do Padre Júlio. Sinais de Deus. Depois vem o capítulo 5. Mandaram então buscar às pressas socorro de Manhumirim. Já passava das 4:30 da tarde quando chega a pé de Alto Jequitibá, o farmacêutico Valdemar Walter Barreto. Então levava consigo o pronto-socorro, injeções, medicamento para tentar reanimar o Padre Júlio, mas as tentativas em vão, né? Tomando-lhe o pulso, o farmacêutico não o encontrou no lugar acostumado, mas na parte superior do braço direito sentiu pulsações, se bem que muito lentas. Aplicando-lhe o ouvido sobre o coração, percebeu batidas muito leves. Abrindo as pálpebras, notou pelo aspecto do globo ocular sinais de vida, embora fracos. Bom, o senhor Valdemar afirmava que ainda havia vida no corpo e saiu para preparar injeções. Aplicou-lhe várias e esperou por alguns instantes para ver as reações. Todos ansiosos, alimentando algumas esperanças, ainda que vagas. O farmacêutico novamente examina o corpo, nenhum sinal de vida. Constatou, pesaroso, que o Padre Júlio Maria morrera de fato. Então, a transladação do corpo para
Manhumirim. Já eram quase 5 da tarde, né? Chovendo copiosamente, longe de Manhumirim, sem comunicação. Os padres, os religiosos, seminaristas, todo mundo já apreensivo pela demora, né? Claro. Como não recebiam nenhuma notícia de Alto Jequitibá, toda a preocupação, tanto de Vargem Grande como de Jequitibá, ninguém recebia nenhuma notícia, a preocupação começa a aumentar, né, em Manhumirim. Muito bem, o silêncio da viagem era rompido apenas pelos soluços, pelas lágrimas, pelas orações e pelos ligeiros comentários sobre a terrível tragédia. Capítulo 6, chegada a Manhumirim, foi antes das... aqui coloca 5 horas da tarde, né? Chuva que Deus dava. Sem que ninguém esperasse, chegam 2 senhores à entrada do refeitório, chamando pelo padre Afonso, o único sacerdote que se encontrava na cidade naquele domingo, 24 de dezembro. O padre saiu após alguns minutos, retornou pálido, trêmulo, dando certa demonstração de alguma surpresa desagradável. Na cabeça de todos passou um mau pressentimento. Ele sentou-se novamente e deu algumas garfadas como que para disfarçar, levantou-se, tocou a sineta da mesa e, esfregando as mãos, mal pôde dizer assim, tal era o seu embaraço. Não se espantem, o carro tombou com nosso pai e ele está mal. Não se preocupe e continuem a jantar. O que podemos fazer agora é rezar por ele, enquanto eu vou até a Vargem Grande saber como foi. E saiu apressado. E diante do Santíssimo Sacramento, o frade Ivan, rezou os mistérios dolorosos do terço com a comunidade que permaneceu todo o tempo ajoelhada. Terminando o terço, o frade Luiz Augusto tomou de novo a palavra. Meus irmãos, nós devemos lembrar-nos de que nada nos acontece sem a permissão divina. Se alguma coisa aconteceu com nosso pai, não pode ser a morte, porque ele não pode morrer agora. Esperemos. Nestas ocasiões devemos ter muita calma. Rezemos. Por isso pediria encarecidamente que se rezem diante do Santíssimo Sacramento em oração, de hora em hora, de agora até às 23 horas. Então o povo já mais, meio que alarmado com as notícias, começam a chegar cada vez mais a matriz, a encher e a rezar. Depois vem a confirmação da infausta notícia. Infelizmente o padre Júlio Maria morreu. Bom, e aí vem a chegada do corpo. 3 carros passaram pela Avenida Raul Soares e dirigiram-se para o seminário. O povo desolado enchia a Praça da Matriz. Era um mar de guarda-chuvas, pois uma chuva fina caía sem parar. Um grupo foi encarregado de expedir telegramas para todo o país e autoridades eclesiásticas. Foi mandando um noticiário para a Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, que às 23 horas era radiado para todo o território nacional. A morte do padre Júlio Maria. Então vem o embalsamento, que terminou ali pelas 11h30 da noite. Quase no final, o frade Francisco recebeu uma bacia, com todo o sangue do padre Júlio. Então, respeitosamente guardou a vasilha com sangue no quarto do senhor bispo, ali perto. Depois, foi colocado uma espécie de relicário, está lá no seminário, um pouco da terra embebida ali com seu sangue. Então, realizado o seu trabalho profissional, o Dr. José Soares, que fez um embalsamento, liberou o corpo para ser vestido e preparado para o velório. Serão 5 dias de velório. No corpo
estavam claros os seguintes sinais: uns 4 centímetros atrás da orelha, um pouco acima, via-se uma pequena marca, provavelmente dos ferros da capota. O peito, reentrante devido à pressão do assento do banco, perto da clavícula, uma parte pontilhada de preto. Na canela direita, no lugar da cicatriz deixada pela ferida, daquela queda que ele teve lá no norte, curada milagrosamente pela Irmã Celeste, intercessão da Irmã Celeste, estava um forte arranhão de uns 15 centímetros. Os sinais do desastre eram tão somente estes. No rosto, nenhum músculo contraído, nenhum sinal de desespero. Pelo contrário, o seu semblante estava tão natural, revelando paz e serenidade, que dava a impressão de ele estar dormindo, pois foi realmente um justo que adormecera no Senhor. Ele na câmara ardente, aqui na capela do seminário. Depois será transladado para a matriz, aqui também seus filhos, a congregação, venerando o corpo, rezando por sua alma. Pois bem, transladação para a igreja matriz. Para começar então as missas, né, em sufrágio da alma do Padre Júlio. Então, as missas do dia 26, pelo descanso eterno do Santo Fundador e do inolvidável, né, do reverendíssimo pároco, foram celebradas no altar de Nossa Senhora de Lourdes. Foi um gesto muito significativo, porque ele queria ser sepultado aos pés de seu altar, Nossa Senhora de Lourdes. Para essas celebrações da Eucaristia, removeram o seu ataúde para bem de frente. Ali ele será então sepultado. Nós temos as fotos, né? Existem várias fotos desse dia, do velório, do sepultamento. Aqui já foi mostrado, na câmara ardente. Aqui o velório na igreja. Dá para perceber aqui na cabeceira do caixão, Dom Cavate. Mais fotos sobre o seu sepultamento. Aqui. Pois bem, voltando ao livro Missão Cumprida, na manhã do dia 27 chegou o bispo diocesano, Dom João Batista Cavate, em companhia do padre João Venâncio, sacramentino. Depois de um momento de oração diante do Santíssimo Sacramento, foi prestar também sua homenagem ao seu padre, que tanto edificava pelas suas virtudes e desvelo pastoral, diante do ataúde, né, ali do seu do caixão, né? Rezou um pouco em silêncio e, com a voz embargada na garganta, visivelmente emocionado, falou apenas: morreu o padre Júlio Maria. Recitou as orações fúnebres do ritual romano e aspergiu o corpo com água benta. Exortou o povo e a todos os presentes a se resignarem com a vontade de Deus. Se Deus levou o padre Júlio Maria, foi porque ele quis. Se deveríamos rezar muito por ele durante a sua vida, devemos agora rezar ainda mais para as suas obras permanecerem firmes e inabaláveis. O velório continuou naquele clima de oração. Bom, depois vem o dia, enfim, do sepultamento, né? E o padre Júlio, quando estava sendo velado na câmara ardente, ali na capela do seminário, né?
foi colocado, né, ao lado dele a imagem de Nossa Senhora. Tem um dos livros, uma das partes que diz exatamente isso. Deixa eu só ver aqui se está na História dos Sacramentinos ou se está na Missão Cumprida, né? Mas enfim, mas pela foto dá para se notar que foi colocado então uma imagem de Nossa Senhora ao seu lado, demonstrando ali a materna presença da Virgem Maria, né? Pois bem, durante o velório, todo o velório, né, a chuva não deixava de cair, embora com paradas intermitentes. Na noite de 28 foi uma verdadeira consagração póstuma para o ilustre finado. A igreja permaneceu cheia o tempo todo. As filas nos confessionários, todos queriam se confessar, sempre aumentando. Parecia estarem colhendo os frutos do fecundo trabalho missionário daquele que transformou o Manhumirim e a toda a região. Dia do sepultamento, raiou o dia 29, a tristeza estava estampada em cada rosto. Passaram-se por ali, nesses 5 dias, centenas e milhares de pessoas, de fiéis. Era o último dia que poderiam contemplar os restos mortais de um santo, né? Então a solene missa de Requiem foi marcada para as 7 horas da manhã. Dom Cavati, com 2 sacerdotes, fazendo a função de diáconos e subdiáconos e acólitos, consoante as normas litúrgicas daquele modelo de igreja, do rito tradicional, oficiou a celebração eucarística. A comunhão foi algo que impressionou. Umas 2.000 pessoas se aproximaram da mesa sagrada. Após a missa, o seu bispo dirigiu-se ao povo, enaltecendo as virtudes, o zelo apostólico e as obras daquele homem de Deus. Exortou, afinal, que todos e a cada um se tornassem, a seu modo e de acordo com o seu estado de vida, um outro Padre Júlio Maria. É uma das finalidades dessa nossa jornada júlio-mariana. Todos, no seu estado de vida, de acordo com tudo isso, se tornar, na medida do possível, o quanto é possível, com a graça de Deus, um outro Padre Júlio Maria. Enquanto ele falava, Dom Cavati, as lágrimas umedeciam as faces dos ouvintes, né? Saiu-se a encomendação, o velório prolongou-se até as 1 da tarde, quando saíram então em procissão, percorrendo as ruas de Manhumirim, as ruas principais de sua paróquia. Pareceu um fato extraordinário, pois não choveu durante o percurso do cortejo fúnebre. A chuva, que caía antes, parou no momento da saída da igreja. Impressionante. Então, ali pelas 3 da tarde, a procissão chega de retorno à Matriz, à Praça da Matriz. Foi outra hora de profunda emoção. As pessoas se comprimiam na praça. Da porta da Matriz, Dom Cavati toma a palavra e se despede pela última vez de seu zeloso e virtuoso padre. Então, várias autoridades também usaram da palavra, não é? O último a falar naquele momento de dor foi o padre João Venâncio, com as palavras, com a sua comovente oração a Deus Pai. Arrancou da multidão soluços e lágrimas. Então foram até o altar de Nossa Senhora de Lourdes, aos pés dela, para ali, pela última vez, olhar para o corpo do Padre Júlio e despedir-se dele. O Padre João Venâncio morreu em 1995. Então, o Padre João Venâncio. Então, vem o lacramento da sepultura e, com o pedido do Padre Júlio, né, ele queria que sobre a sua tumba se esculpisse que ela reine, né? Ela, a Virgem Maria. Muito bem.
Então, teriam tantas outras coisas para a gente falar, para a gente ler, comentar sobre tudo isso, né? Alguém escreveu ali, esculpiu, né, uma frase na placa de concreto do túmulo do Padre Júlio, a seguinte frase em latim: Memento pater filiorum tuorum. Lembra-te, ó Pai, de teus filhos. Então, muitas coisas a mais poderíamos acrescentar, dizer sobre tudo isso. Certamente, né, vai ficar faltando partes importantes. Por exemplo, uma coisa que eu lembrei, esqueci de mencionar no dia da naturalização do Padre Júlio Maria, uma figura importante estava lá por providência, né, naquele 31 de outubro de 1941, que era o superior da Sagrada Família, o Padre Trump, né? Bom, agora, já caminhando por fim, aqui no livro História de Moimirim, na página 313, vejam o que o Padre Demeval diz. Moimirim pranteou o desaparecimento de seu benfeitor número 1. Seu passamento fez falta até para os seus adversários políticos e religiosos. Dr. Ofir de Oliveira Costa, respeitável presbiteriano, disse certa feita que o Padre Júlio Maria estava fazendo falta até para eles. Afirmava que quando ele vivia, eles, os protestantes, eram bem mais fervorosos, andavam na estrita observância das normas de suas comunidades, para não darem oportunidade de serem advertidos e censurados por ele. Né? Então, sepultado naquele dia 29 de dezembro de 1944, na matriz, hoje Santuário do Senhor Bom Jesus. 30 anos depois, seu corpo foi exumado, no dia 13 de setembro de 1974. Seus restos mortais foram então ali retirados, etc. E em 2015 foi aberto o processo de beatificação, foi reconhecido suas virtudes heróicas, essa fase diocesana, pelo então bispo daquela época, Dom Emanuel Messias, né, que aprovou o processo de beatificação. Então, estamos aí aguardando o título de venerável, está aí às portas, com a graça de Deus. Temos muitos milagres, pela intercessão dele, sem dúvida, muitos sinais da sua presença, graças, e vamos continuar a pedir isso, não é? Sua intercessão, e seguir ele o quanto for possível, em letra, no espírito da sua letra, dos seus ensinamentos e da sua vida de santidade, e aguardar a beatificação e a canonização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do servo de Deus, o Padre Júlio Maria de Lombardi, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.